obsessão sexual, estupro, vergonha e brutalidade. Consequências do pecado, resquícios da iniquidade. Esse capítulo está recheado de coisas muito assombrosas, que nem deveriam existir, pois são mesmo desastrosas. As consequências do pecado que a Davi envolveram, com o tempo não foram expurgados, mas seus filhos também envolveram. Este é o capítulo 13 do segundo livro de Samuel. E a palavra de Deus, que é viva, vai cumprindo seu papel de mostrar como o homem fica se ele se afastar do seu Deus. Não perca tempo, meu querido. Se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações todos os dias pela manhã. Nós temos um conteúdo novo que vai ao ar todos os dias, acompanhando um capítulo da Bíblia por dia. Aminon, filho de Davi, depois de algum tempo, deu de se apaixonar por Tamar, de quem era meio-irmão, e era irmã de Absalão, e começou a se angustiar. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meio-irmã, Tamar, pois ela era virgem e ele não sabia o que poderia fazer. Parecia-lhe impossível aproximar-se dela de verdade, mas Aminon tinha um amigo muito astuto que era chamado de Jonadab. Esse era filho de Simeia, que era irmão do rei Davi, e perguntou a Aminon, filho do rei: por que você está tão triste assim? Todo dia você está abatido. O que é que pode ser? Quer me contar? Aminon então disse: é que eu estou, meu primo, apaixonado por Tamar. Ela é irmã verdadeira do meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: ah, é isso? Não se preocupe não. Vá para a cama e finja que está adoentado. E aí, quando por seu pai você for visitado, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Eu gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e que me fosse servida. Assim a ela eu também poderei ver. E Aminon, atentamente, ao seu primo Jonadab ouviu e deitou-se na cama de doente e se fingiu. Quando o rei Davi foi visitá-lo, Aminon lhe disse assim: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e 2 bolos ela fizesse aqui mesmo para mim. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon, seu irmão, prepare algo para ele comer, minha filha, faça para ele uma refeição. Assim, Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela a farinha amassou, os bolos na presença dele preparou e ali mesmo eles foram assados. Depois pegou a assadeira e os bolos ela lhe serviu, mas ele não quis comer, nem o gostinho ele sentiu. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem de lá, e depois que todos saíram da casa, Aminon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto onde eu estou. Então, os bolos que ela havia preparado ao quarto do seu irmão, Tamar levou. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele com força agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. E ela muito se assustou e ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa tal indecência. O que seria de mim? Como da desonra eu me livraria? E o que seria de você? Em desgraça, em Israel, você cairia. Fale com o rei, o nosso pai, e ele deixará para que com você eu possa então me casar. Mas Aminon não quis ouvir, e a ela ele não atentou, e sendo mais forte que ela, ali mesmo, Aminon a violentou. Mas logo depois Aminon sentiu por ela uma forte aversão, mas uma aversão tão forte, mais forte que a anterior paixão, e disse a ela: levante-se e saia, não quero mais você por aqui. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me mande embora daqui. Mandar-me embora seria pior do mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e ato pior ainda ele fez. Chamando o seu servo, disse: põe essa mulher para fora daqui e tranque bem direito a porta, porque eu não a quero mais por aqui. Então o servo a pôs para fora e a porta ele trancou. Ela estava vestindo uma túnica longa, como naquele tempo se usou, pois esse era o tipo de roupa que as filhas do rei com virgindade usavam todos os dias desde a sua puberdade.
Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e em alta voz ela ia chorando. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: lhe fez algum mal Aminon, o seu irmão? Agora acalme-se, minha irmã, porque ele é nosso irmão. Não se deixe dominar por angústia. Acalme, minha irmã, acalme seu coração. E Tamar, muito triste, ficou ali na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso e Absalão com Aminon nada falou, nem bem nem mal pronunciou, embora contra ele se fizesse odioso, porque a sua irmã Tamar ele tinha violentado e por dentro Absalão estava muito angustiado. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, de Efraim, perto da fronteira, Absalão a todos os filhos do rei para se reunirem com ele, ele convidou. E Absalão foi ao rei e para o seu pai Davi ele falou: eu sou teu servo está tosqueando as ovelhas, eu gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo em certo dia. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos para lá, porque isso para você poderia de certa forma pesar. E, embora Absalão insistisse, ele se recusou de ir, mas o abençoou. Então, Absalão, ele disse assim: se não queres ir, por favor, então dê-me a permissão que também vá conosco Aminon, que é o meu irmão. O rei perguntou: meu filho, você queira me dizer por que é que Aminon deveria ir com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele nesse episódio acompanhando. Absalão ordenou aos seus homens: quando estiver embriagado o meu irmão, quando embriagado de vinho estiver, para que matem Aminon, eu disser, então vocês o matarão. Não precisam ficar com medo, porque eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes, corajosos, sejam homens de verdade. Assim, os homens de Absalão a Aminon mataram, obedecendo todas as ordens que de Absalão eles escutaram. Então todos os filhos do rei fugiram, em suas mulas eles montaram. Estando eles ainda a caminho, a seguinte notícia ao rei chegou: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, as suas vestes rasgou e com todos os conselheiros que estavam com ele, com o rosto em terra lhe prostrou. E cada um daqueles conselheiros também as suas vestes rasgou. Mas Jonadab, o filho de Simeia, que de Davi era irmão, disse: não pense o Senhor que mataram todos os teus filhos, não. Somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia que Aminon violentou a irmã dele, a Tamar, que todos os seus filhos fossem mortos, estão mortos. O rei, o meu senhor, não deve acreditar. Apenas Aminon morreu, dentre todos os seus filhos que estavam lá. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada, descendo pela encosta da colina dela. E ele disse ao rei: eu vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei bem dessa maneira assim: pois são os filhos do rei. Aconteceu como seu servo disse, ocorreu o que eu te falei. E acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz, e todos os seus conselheiros abundantemente choraram. Para o território de Talmai, filho de Amiúde, fugiu Absalão. Esse era rei de Gesur e governava toda aquela região. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, lá permaneceu. Ficou lá por muitos dias. Na verdade, permaneceu lá por 3 anos. A ira do rei contra Absalão cessou, pois ele, da morte de Aminon, finalmente se consolou. Oh, tragédia sobre tragédia. Um pecado gera o outro. Uma mulher aqui,
outra ali, outra lá, outra cá, um filho de um filho da outra, um filho da outra, incesto, traição, morte. Davi não tomou atitude. Você percebe? Davi ficou irado contra Absalão, mas em nenhum momento ele chamou Absalão para conversar. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Você é responsável pelos seus filhos. Quando eles erram, eles precisam ser chamados à atenção. Quer seja fácil ou difícil, nós, pais, precisamos corrigir os nossos filhos. Se eles nos atenderão, é uma outra história. Mas o nosso papel de pais precisamos cumpri-los. Davi não cumpriu. Nós vamos observar agora alguns capítulos que falam da história de Absalão. Um erro levando a outro, levando a outro, levando a outro. Vemos um Davi, ótimo pastor. Vemos um Davi, ótimo ser humano, ótimo rei, ótimo guerreiro. Mas enquanto pai, ele não foi bom. Ele deixou a desejar na educação dos filhos. De tudo que nós precisamos hoje, a educação é o mais especial. O mais importante é o básico. Não negligencie seu papel de pai, não negligencie seu papel de mãe, mas também não negligencie seu papel de filho. A Bíblia tem resposta para tudo. Não sabe como? Busque. A Bíblia vai te orientar, o Espírito Santo vai lhe ensinar e você vai todos os dias se reavivar pela palavra do Senhor. Que o bom Deus te abençoe. Até amanhã.